Olá pessoal, a videoaula de hoje é uma videoaula específica para apresentação da utilização do sistema denominado Orquestra BPM. Basicamente nós vamos fazer uma configuração e uma automação completa de um processo. O link de acesso para vocês é o orquestra.nip.br/disciplina_MDP, no qual nós já trabalhamos em sala de aula e todo mundo deve estar devidamente cadastrado. Para futuras visualizações, pode ser que essa URL esteja inativa ou seja utilizada outra URL. Então, neste caso, vocês devem consultar o professor da disciplina, que deve ser o professor Josias Paz, quem vos fala, para pegar o endereço correto e poder seguir com esse tutorial. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é logar no sistema. E dentro do sistema nós temos vou dar uma visão rápida para vocês do que nós temos nessa primeira etapa, que é o meu ambiente de trabalho. No meu ambiente de trabalho, nós temos duas áreas importantes. A primeira é minhas tarefas. Em minhas tarefas, nós temos as atividades que vão ser destinadas aos usuários logados no sistema. Ou seja, eu estou em um determinado passo do processo e aquele passo do processo diz respeito à minha pessoa. Então esse passo vai aparecer aqui. Isso é uma atividade minha do processo. Nós temos também processos que posso iniciar. Aqui, como o próprio nome já está dizendo, vão aparecer os processos que eu posso iniciar dentro do sistema. Mas só vão aparecer os processos que forem divulgados para serem utilizados no sistema. Ok? Então, quando a gente cria um processo, a gente coloca ele em produção, significa dizer que ele está em operação, e eu tenho que definir o acesso. Definido o acesso, se eu puder executá-lo, ele vai aparecer aqui para mim. E, além dessas duas áreas importantes, nós também temos os menus de configuração administrativa. Como o foco dessa videoaula é a automação do processo propriamente dito, então eu vou direto seguir com essa ideia. Primeiro, nós vamos tentar seguir a sequência que foi apresentada em sala de aula para a automação do processo. Foram 5 passos. O primeiro dos 5 passos é a criação de um processo. Para a gente poder criar um processo, eu vou no menu Processo, Processos. Estando aqui nesse menu, nós vamos poder ver alguns processos já cadastrados dos alunos. E eu posso clicar no botão Adicionar para criar um novo processo. Quando eu clico no botão Adicionar, ele gerou uma nova aba aqui para mim no browser, no qual ele apresenta o modelador. É o local onde eu vou poder desenhar o meu processo. Por enquanto, a gente não vai fazer isso. O que eu vou fazer agora é alterar o nome do meu processo. Vocês podem ver que ele criou aqui por padrão, aqui em cima, o nome processo do Josias Paz. Na verdade, o processo que a gente pode utilizar é outro. Eu vou colocar o nome aqui processo teste só para exemplificar como você altera o nome do seu processo. O processo que nós vamos trabalhar já foi desenhado em sala de aula, é o processo vestibular. Então vou fechar aqui, vou utilizar aqui a ferramenta de busca para buscar esse processo que a gente trabalhou. Eu vou utilizar um mecanismo de busca utilizando asterisco para buscar a palavra Josias. Ele vai pesquisar no sistema qualquer coisa que tenha Josias no texto. Então ele buscou aqui e o processo que nós vamos trabalhar é esse aqui, ó. P. Josias vestibular, que a gente criou em sala de aula. Vou abrir ele para a gente entender como é que ele funciona. Aqui está o modelozinho criado em sala de aula, foi desenhado. A gente tem um processo de vestibular, tem um candidato e tem a faculdade. O candidato, ele vai se cadastrar no sistema e logo depois que ele se cadastra, ele vai realizar a inscrição dele. Quando ele termina de realizar a inscrição, em paralelo, o sistema vai entrar num timer para aguardar a divulgação das provas. E, ao mesmo tempo, a faculdade vai se preparar para construir ou preparar a prova desse rapaz. Uma vez que essa prova esteja preparada, fim parcial, porque essa linha aqui do fluxo morre. Preparou, acabou. De forma bem simples. Quando chegar essa data, o sistema automaticamente vai mandar um e-mail para o candidato informando o local da prova dele. E depois que disparar esse e-mail, ele vai entrar novamente num aguardo, que é para agora esperar a data da prova. Quando chegar a data da prova, mais uma vez vai mandar um e-mail para o aluno, lembrando a ele que ele tem que fazer a prova.
Nesse caso aqui, nós vamos assumir que seja uma prova online. Então vai chegar para ele um linkzinho no sistema, no qual ele realizaria a prova dele. Depois que ele terminar a prova, que ele disser que terminou a prova, em paralelo vai disparar um timer aqui de aguardar resultado, e a faculdade vai corrigir as provas e divulgar o resultado. O que a gente vai fazer? Quando chegar a data do resultado, nós vamos colocar aqui para enviar um e-mail para ele dizendo que ele vai prestar atenção, ver se as datas foram divulgadas. Dá uma melhorada aqui nesse processo. Ok. Antes da gente entrar na configuração propriamente dita de automação do processo, nós temos que seguir para o passo 3. Na verdade, isso aqui era o passo 2, que é modelar o processo. Desculpa. Passo 2 é configurar o processo, que a gente não configurou. O passo 3 é modelar, e o passo 4 é criar o formulário, e o passo 5 é automatizar. Vamos para o passo 2 primeiro, antes, né? No passo 2, você vai clicar aqui no processo e ele vai abrir uma opção de configuração do mesmo. Basicamente, aqui você pode alterar o nome do processo, qual é a versão dele, criar uma descrição, qual é a área da organização que é responsável por esse processo, se ele tem alguma categoria específica e um formulário associado. Isso aqui é muito importante. Nós vamos estar configurado aqui agora, mas nós vamos aprender depois como é que faz essa configuração. O e-mail de responsável do processo e um link externo se for necessário, qualquer link extra que faça menção a esse processo. Aqui nós temos 3 opções de marcação, que é utilizar anexo, utilizar histórico e utilizar mensagem. Basicamente, utilizar anexo é para liberar com que o usuário consiga anexar arquivos no processo. Utilizar histórico é para o usuário conseguir visualizar o que já se passou em nível de processo. Ele consegue ver, né? Setor X executou tal tarefa, setor Y executou tal tarefa, ele consegue ver a sequência. E utilizar mensagem basicamente para você mandar uma mensagem para outro usuário dentro do processo. Ok? Caixinha de configuração é uma coisa mais avançada, não vou comentar. Então, é necessário fazer essa configuração. Tudo que está em vermelho é obrigatório. Então, como nós não configuramos áreas, sempre vai ser área 1 por padrão. Passo 3 é modelar o processo. O processo já está modelando. Então, a gente vai poder seguir para o passo 4, que é criar o formulário do processo. Para criar um formulário de processo, nós vamos aqui no menu formulário e vamos para o item de menu formulários. Possivelmente já existe um formulário criado aqui em sala de aula, pelo menos inicial. Vou pesquisar aqui. Está aqui o Josias Vestibular. E vamos ver o que ele tem aqui hoje. Bom, para a gente brincar com a criação dinâmica de formulários, o Orquestra oferece para a gente 6 abas distintas. A primeira é o cadastro básico. Basicamente, você vai prover as informações básicas do formulário, como o nome do formulário, cabeçalho, se tiver, categoria, o visual dele, que nós vamos utilizar sempre padrão aqui nessa automação. Depois vem o preview. O preview é onde nós fazemos a construção propriamente dita dos formulários. Nesse caso aqui, nós temos até agora alguns componentes, alguns campos de formulário criados. Vamos ver aqui. Nós temos dados pessoais, nome completo, e-mail, CPF, endereço. Nós temos informações da inscrição, selecionar o curso que ele quer, o período do ano que ele quer entrar no vestibular e o turno. O que a gente precisa entender agora é se nós precisaremos de mais informações nesse formulário para que a gente consiga automatizar o processo. Vamos dar uma olhada aqui. Para ele se cadastrar no site, eu acho que ele precisa só dessas informações iniciais aqui, né? Nome completo, e-mail, CPF, endereço. Realizar a inscrição, tá aqui, ó. Seleciona o curso, o período, turno. E aí, o que teria, por exemplo, em preparar provas?
Essa é uma caixinha do que a gente denomina ela como uma atividade de instrução. Vai chegar no orquestra para o usuário, informando que ele tem que realizar essa tarefa e que basicamente isso é uma tarefa manual, né? A gente não pode preparar uma prova em nível de sistema. Mas nesse caso aqui, como eu estou supondo que é uma prova online, na teoria ele teria de selecionar as questões que o aluno teria de preencher. Então, vamos criar alguns campos aqui relacionados a preparar a prova e fazer a prova. Para preparar a prova, acredito que nós não temos campos necessários para serem informados aqui. Isso vai ser só em nível de configuração de automação. Os campos realmente vão fazer parte de fazer prova, que são questões realmente que o aluno terá de preencher para ter a nota dele. Então, basicamente agora eu vou fazer a prova do aluno aqui dentro. Eu vou criar um campo aqui do tipo múltipla seleção. Múltipla seleção é um campo que você só consegue marcar uma dentre várias opções selecionadas. Vocês podem ver que eu consigo criar vários tipos de campos. Os mais comuns são áreas de texto, que é, por exemplo, essa aqui de endereço, que é uma caixa grande. Texto, que é um campo desse aqui pequeno, que você consegue prestar algumas informações. Mas tem outros interessantes, como, por exemplo, caixa de seleção, que é exatamente esse que eu estou usando. Esse aqui é um tipo de caixa de seleção. Você pode criar um campo específico para CEP, CNPJ, data, hora, CPF, número, placa de carro, senhas e por aí vai. Você vai selecionando de acordo com a sua necessidade. No nosso caso, vamos usar uma múltipla seleção. Eu vou dar um nome como eu quero que ele apareça no meu formulário. No caso seria questão 1, e aí eu escreveria o texto da questão. E a fonte de dados nós vamos definir já, peço a vocês que esperem um pouquinho. E o agrupamento. O agrupamento são essas separações que vocês estão vendo aqui, ó, dados pessoais e inscrições. São separações para que a gente consiga organizar melhor o nosso formulário, visto que um formulário no processo do orquestra só pode ter um formulário. Então a organização do que vai acontecer em cada caixinha geralmente é feita utilizando um agrupamento. Perceba que dados pessoais está relacionado a essa caixinha aqui, ó, ao início, né, na verdade, cadastrar no site. Inscrição, o agrupamento inscrição está relacionado à inscrição. E nós temos agora a preparação de prova. Então, basicamente eu vou criar um novo agrupamento que eu vou chamar de prova. E vou clicar no botão adicionar. Quando eu clico no botão adicionar, deixa eu atualizar aqui que deu um bugzinho aqui. Não queria mostrar no meu browser. Vocês vão perceber que o campo foi adicionado aqui no formulário, questão 1. E eu estou vendo agora que eu selecionei o tipo de campo incorreto. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse botão azulzinho que é editar campo. Vai aparecer uma telinha de configuração um pouco mais avançada, mas basicamente a ideia é a mesma. Aqui em campo eu vou trocar de campo de seleção para múltipla escolha, que é o das bolinhas, você só pode marcar uma. E existem fontes de dados. O que é que são fontes de dados? Na teoria, um aluno ele vai poder selecionar várias questões, como vocês podem ver aqui, por exemplo, com turno, né? Manhã, tarde e noite. De onde veio essa informação, manhã, tarde e noite? Veio de uma estrutura específica do orquestra chamada de fonte de dados. Eu vou abrir aqui agora. Fonte de dados, como o próprio nome diz, é um local onde você cria informações que você quer manipular em um campo de formulário. Eu vou clicar no botão adicionar e vou criar uma fonte de dados chamada alternativas 01. São as alternativas da questão 1. Eu vou adicionar
E quando eu adiciono, eu posso adicionar os valores que vão estar dentro dessa fonte de dados. É adicionar 2 vezes mesmo você clica, tá? Então, aqui ele vai ter a opção A, vai ter a opção B, a opção C, D e E. Cada uma poderia ter uma resposta diferente. Então, vou clicar em adicionar. Vou voltar no meu formulário. Está dando problema aqui no meu browser, como vocês podem ver, eu não consigo chegar no componente final. Então eu vou reabrir aqui o meu formulário. Então eu vou selecionar essa fonte de dados que eu criei, alternativa 01. E vou atualizar. Quando eu atualizo, apareceu todas as opções aqui de escolha. Se for múltipla escolha, você pode deixar como está aqui agora, para o usuário fazer várias seleções. Se for uma escolha só, que eu pensei que tinha marcado errado, mas tinha marcado certo, seleção, vai ficar assim. Então, questão 1, e aqui tem as alternativas. Vamos criar mais uma questão, só para a gente ver como é que funciona. Então, iria criar mais uma questão, múltipla seleção, tá aqui, questão 2, e aqui viria a descrição, né, da questão. A fonte de dados, agora que foi criada, eu já posso selecionar aqui, e o meu agrupamento realmente é provas. Tem um detalhe que eu não comentei, que essa opção aqui é obrigatória. Você pode tornar esse campo obrigatório ou não. Imagine que o aluno vai fazer uma prova e você vai tomar a decisão se o aluno é obrigado a responder aquela questão ou não. No nosso caso, na teoria, o aluno não é obrigado a responder uma questão, ele pode deixar em branco se ele quiser. Então vamos supor que a primeira, uma regra um pouco louca aí, a primeira questão seja obrigatória e a segunda não. Então perceba que o asterisco, a primeira aqui, ó, tem um asterisco e a segunda não tem. Então a obrigatoriedade de resposta da segunda não existe. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pausar essa parte aqui de configuração de formulário, que é basicamente isso. Basicamente selecionar campo, definir nome, escolher fonte de dados se tiver, escolher o agrupamento, dizer se é obrigatório ou não e adicionar. E vou agora para a parte de automação. Eu vou preparando o processo e se for descobrindo alguns campos necessários, eu volto aqui e vou criando. O primeiro passo para a gente fazer a configuração do processo é dar 2 cliques no componente. Quando você dá 2 cliques no componente, você pode alterar o nome dele. Isso é a configuração básica do processo que a gente pode fazer. Aqui, ó, em e-mail, por exemplo, eu deixei aberto justamente para demonstrar isso. Vou dar 2 cliques em e-mail, vou alterar o nome dele para e-mail, lembrando resultado do vestibular. A segunda forma e mais avançada de você fazer uma configuração de um processo é você colocar o mouse em cima do componente e clicar no botão configurar. Quando você faz isso, vai aparecer uma aba lateral com inúmeras possibilidades de configuração. Adianto para vocês que o que interessa para a gente na disciplina é a configuração geral, configuração do formulário, botões de ação e definição de atores, que não vai ter porque a gente está na caixinha inicial, que não tem, é padrão da ferramenta. Na próxima caixinha eu mostro para vocês. Então eu vou abrir aqui a configuração geral. Vocês podem ver que aqui tem um cadastrar no site, tem uma descrição teste que eu já tinha colocado aqui. Você pode definir uma pré-condição para a execução dessa atividade, basicamente é um texto. E você pode definir arquivos obrigatórios. Uma vez que você escreva um texto aqui, quando o processo for executado, ele vai obrigar o usuário a anexar um arquivo
para que ele consiga iniciar um processo. Senão ele nunca vai conseguir iniciar esse processo enquanto ele não anexar. Por enquanto nós não vamos usar. Eu vou aqui em configuração do formulário. Vocês podem ver que os campos que eu criei lá no meu formulário estão aparecendo aqui. Mas esses campos só estão aparecendo porque eu fiz uma configuração específica. A configuração é: você precisa ir no seu processo. Vou buscar aqui no meu processo. E neste campo, formulário associado, você precisa apontar o processo para o formulário que nós criamos, que é esse daqui. Olha aqui, ó. F. Josias Vestibular. Então, aqui eu apontei para esse formulário. E é por isso que eu consigo visualizar ele aqui. Para a configuração do formulário, nós temos duas opções: habilitado e visível. Habilitado, você vai permitir com que o usuário consiga digitar e prestar informações naquele processo. Visível, o usuário só vai conseguir visualizar alguma informação. Como a gente está configurando a atividade de se cadastrar no site, ou no sistema, ou qualquer coisa, nós temos que habilitar o campo para o usuário poder definir os dados pessoais dele. Então, eu defini que ele pode digitar o nome, o e-mail, o CPF e o endereço dele. Não faz sentido a gente liberar a inscrição agora, porque ele só pode fazer a inscrição nessa etapa aqui. Então, só vou liberar a inscrição quando eu configurar essa caixinha aqui de realizar a inscrição. Prova também não faz sentido, porque a configuração de prova é só quando ele for fazer a prova aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou salvar. Estando salvo, eu tenho a minha primeira caixinha, primeira atividade aqui configurada. Vou para a próxima atividade. Clicar em configurar. Também já está configurado aqui o título dela. Você pode definir o tipo dessa caixinha, ó, se é uma caixinha de instrução ou de aprovação. Nós vamos fazer já mais na frente um exemplo de aprovação que ainda não tem aqui no processo que eu vou inserir. Tá? E as mesmas coisas: descrição, pré-condição e arquivos obrigatórios. Em configuração do formulário, agora faz sentido com que o usuário comece a prestar informações em relação à inscrição dele, que é ele selecionar o curso, período, turno e por aí vai. Nesse caso aqui, eu deixei habilitado também as informações pessoais, porque aí ele tem a opção de poder editar se caso ele fez alguma digitação incorreta. Prova, nesse momento, não deve aparecer. Então, vou salvar. Detalhe: quando vocês tentarem fazer esse salvamento pela primeira vez, possivelmente o Orquestra vai lhe mostrar um erro, que é um erro informando que falta fazer uma configuração importante, que é essa daqui, ó, de atores e tempos de resposta. Você só vai conseguir salvar depois que você entrar nessa configuração e selecionar essa opção requisitante, como eu vou fazer agora. Requisitante é aquela pessoa que iniciou o processo. Tá? Então, significa dizer que quando o processo andar, essa caixinha aqui, realizar a inscrição, vai aparecer para quem iniciou o processo. Sempre que você selecionar requisitante, a caixinha vai para quem iniciou o processo. Se fosse outro usuário, nós temos as opções de selecionar outros atores envolvidos no processo. Vamos supor aqui que eu quero selecionar um ator específico para estar dentro do meu processo. Perceba que ele abre as opções de áreas. Como nós não temos áreas ainda montadas no processo, no Orquestra, ele não vai exibir nada para a gente. Mas aqui eu conseguiria escolher exatamente a pessoa específica que iria realizar aquela tarefa, ou seja, é responsável pela execução daquela tarefa. Como nós não temos nenhuma configuração relacionada a isso, nós sempre, absolutamente sempre, iremos marcar a opção requisitante. Então eu vou salvar. E agora está configurado. Bom, essas duas primeiras caixinhas aqui foram configuradas. Existe uma forma de a gente testar essa configuração. É clicando aqui no botão testar. Clicando no botão testar, o sistema vai lhe dar um ambiente de teste, que é esse daqui, no qual você pode clicar no botão iniciar teste e verificar como é que o formulário está ficando. Essa é a carinha do formulário
online que o Orquestra gera para a gente. Perceba que a informação do processo veio aqui em cima, veio o título da atividade do processo que está sendo executado naquele momento, que é esse aqui, ó, cadastrar no site, e aquelas informações que eu prestei dentro da configuração, a descrição e a pré-condição. Ele informa para mim automaticamente quem é a pessoa que está executando o processo. E aí veio apenas o formulário que eu liberei para ser preenchido. Vocês podem ver apenas informações pessoais. Então vou colocar aqui Josias Paz, o meu e-mail é esse de teste, meu CPF é esse aqui, perceba que ele já colocou no formato, e o meu endereço. Quando eu terminar, eu clico no botão enviar requisição para iniciar o processo. Quando o processo inicia, ele vai andar. Ele saiu dessa tarefa para essa, então ele foi para a tarefa realizar a inscrição. Olha aqui. Quando chegou a realizar a inscrição, as informações de dados pessoais digitadas anteriormente já vieram compostas nos campos do formulário, com possibilidade de edição, como vocês podem ver aqui, eu posso editar. E vieram algumas informações extras agora, que é a descrição. Perceba que aqui na caixinha, eu fiz a configuração para que aparecesse a parte de inscrição. E é por isso que ele apareceu. Olha aqui, a parte de inscrição habilitada. Então agora ele vai poder selecionar um curso, por exemplo, ciência da computação, período primeiro, à noite. Vou clicar em concluído e aí o processo iria andar. Vai dar um erro, porque eu não configurei as outras caixinhas ainda. Eu tinha configurado na aula, desculpa. Então vamos olhar aqui a configuração. A configuração feita em sala de aula foi a seguinte, que a faculdade teria de preparar as provas. Para ela preparar a prova do aluno, basicamente é verificar as informações dele, né, as informações pessoais e qual foi o curso que ele selecionou e o turno que ele quer fazer para ela poder selecionar a prova específica dele. Como isso é uma atividade um pouco mais complexa, nós não vamos entrar nesse nível, nós vamos ver só como é que ficaria a questão dessa atividade apenas de visualização, que é essa daqui, preparar as provas. Perceba que chegou uma atividade agora para a faculdade, né, simulação aqui, com todas as informações preenchidas pelo usuário, e ele não consegue editar essa informação. Essa informação agora é privilegiada, ele não tem poder para fazer essa edição. Então ele iria preparar a prova e iria clicar no botão concluir. Clicando no botão concluir, ele vem para o fim parcial. Como depois de realizar a inscrição nós tínhamos um paralelismo, ele também entrou no time aqui. Vou abrir agora para vocês verificarem. Que é isso aqui. O que é isso? O sistema, o orquestra, ele está simulando como se o sistema estivesse esperando uma determinada data. Como é que ele espera uma data? Bom, nós temos que clicar em configuração. E aqui, por exemplo, eu posso definir os tipos do relógio. Aguardar até uma data, aguardar até o próximo dia X, aguardar até um número X de horas ou aguardar por um número X de dias. Então vamos supor assim que a faculdade disse o seguinte, que depois que o usuário realiza a inscrição para ele fazer um vestibular online, por exemplo, a data de divulgação das provas sai em até 5 dias, é o que eu disse aqui. Aguardar até o número X de dias. Quanto é esse número X? 5. Salvei. Então significa dizer que depois do 5º dia que esse processo foi iniciado, automaticamente ele vai mandar um e-mail informando o local da prova do usuário. Que na verdade seria passado um link, essas coisas, né? O local é online. Então vamos ver aqui como é que fica a configuração de um e-mail. A configuração de e-mail também é bem simples. Basicamente é a configuração geral, que eu vou informar o título do elemento aqui no processo. Isso aqui não é informado para o usuário de forma alguma. O que é informado para o usuário é essa mensagem, que basicamente você vai prestar o título do e-mail, local de prova online, e o corpo da mensagem. Poderia escrever: prezado, sua prova será online acessando o seguinte link. E aí eu poderia colocar o link
da prova aqui. A gente consegue fazer umas coisas um pouquinho mais avançadas aqui em e-mail, por exemplo. No processo, eu tenho o nome do usuário digitado, ele digitou aqui no cadastro dele. Então, eu poderia pedir para o Orquestra montar automaticamente, prezado Josias, prezado Marcelo, prezado Maria. Ele iria montando de acordo com a informação que foi digitada. Como é que eu faço isso? Aqui em cima, ó, o Orquestra te dá algumas opções para facilitação desse tipo de montagem. Então, por exemplo, eu viria aqui em formulário, clicaria aqui nesse combo box e aqui teria nome completo, que é aquele campo do nosso formulário. Vou abrir o formulário aqui, ó, nome completo. Então eu pegaria nome completo, ele monta esse códigozinho estranho aqui pra gente, dá um zoom aqui um pouco maior, e eu pegaria esse código aqui e colocaria aqui. Isso significa dizer que automaticamente o Orquestra vai pegar a informação que foi digitada lá no formulário e vai compor aqui no e-mail. Vou salvar. E a terceira e última configuração que nós vamos fazer é a configuração do ator. Como já falei anteriormente, ator sempre marcar requisitados para a gente ver em nível de teste. Vou salvar, vou testar e possivelmente ele vai mandar um e-mailzinho para a gente. Eu fui verificar agora se a configuração do e-mail estava funcionando tudo ok. Aparentemente sim. Então, na teoria, o sistema já passou, foi muito rápido, já passou por essa atividade aqui de e-mail informando o local de prova e já entrou em aguardar a data da prova. Eu vou acessar o meu e-mail para verificar se o e-mail chegou. Então, vou acessar aqui no e-mail. Vai chegar o e-mail para o e-mail cadastrado no sistema, né, no Orquestra, no meu caso é esse daqui, e chegou aqui, ó, local de prova online que eu digitei errado. Prezado Josias Paz, perceba que ele compôs o nome completo, seu prova também está digitado errado, será online acessando o seguinte link. Então chegou o e-mailzinho, muito legal. Deixa eu só corrigir esses erros de digitações aqui. Prova online, sua prova. Para ficar quebrado, a gente pode aplicar código HTML aqui, como por exemplo esse BR. O BR ele vai quebrar uma linha para enviar e-mail. Para que o processo siga agora, eu vou configurar aqui o aguardar a data da prova. Vamos supor que depois que ele divulga o local da prova, depois de mais 5 dias acontece a prova, mais 15 dias, vamos supor aqui. Seguindo a mesma logística de configuração apresentada no time anterior. E vou configurar o e-mail. Então eu vou colocar aqui data da prova. Na verdade, esse time aqui é aguardar a data da prova. Então ele vai mandar um e-mail lembrando que vai acontecer a prova, né? Então, prova hoje. Prezado, nome completo. Vou pular uma linha aqui, BR. Hoje acontece a sua prova do vestibular. Acesse a prova pelo link. Aqui eu colocarei o link da prova, por exemplo. Vou salvar. Configuração do ator possivelmente já está com requisitante, ó, tá vendo? Vou testar. Quando eu testar, eu vou simular agora que a data da prova chegou. Vou clicar em concluído. Ele vai disparar o e-mail e vai chegar na próxima caixinha. Pronto. Esse erro aqui é porque a próxima caixinha ainda não foi configurada. Eu vou ter que configurar ela, que é essa daqui. Mas teoricamente ele já passou por essa de e-mail. Vamos ver. Chegou um e-mail para mim aqui, ó, prova hoje. Prezado Josias Paz, hoje acontece a sua prova vestibular. Acesse a prova pelo link. Então chegou aqui, ó. Bom, seguindo a automação, agora eu vou configurar o fazer prova.
Eu vou liberar para o usuário as informações dele, para ele poder visualizar apenas. E vou liberar agora as questões da prova para ele fazer. Vou vir em atores, vou selecionar requisitante e salvar. Vou tentar andar mais uma vez aqui no processo. E aí chegou agora para o usuário fazer a prova. Quando chega a fazer a prova, vem os dados pessoais dele, a inscrição dele, e vem a prova para ele fazer. Supor que o cara marcou aqui A e B. Ele clicou em concluir, significa que ele terminou a prova, vai dar mais um erro, porque as outras informações também não foram configuradas ainda. Vamos lá. Só uma coisa aqui que eu percebi no e-mail, o códigozinho HTML lá que eu escrevi errado sem querer, tá? Então, o BR, na verdade, a barra é aqui. Para ele pular uma linha no texto. Tá. O que ele está reclamando? Primeiro, a gente não configurou esse time. Vamos configurar, aguardar até o resultado da prova. Vamos supor que o resultado sai em até 10 dias. Então, vou colocar aqui, ó, aguardar até um número X de dias, fixo 10. Salvei. E vou colocar para divulgar a correção das provas. Aqui eu vou fazer uma mudançazinha. Aqui eu vou colocar um teste, que a gente ainda não trabalhou com ele. Aqui, pelo menos, é automação com orquestra. O teste vai ser o seguinte. Eu vou fazer uma operação melhor aqui nesse processo, galera. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse paralelismo. Vou tirar esse time. Vou tirar esse e-mail. Não, esse e-mail eu consigo aproveitar. E vou fazer o seguinte. Quando ele realizar a prova, o pessoal vai corrigir. Vai ter um teste aqui para verificar se ele foi aprovado. Se ele foi aprovado, vai mandar um e-mail para ele dizendo que ele foi aprovado. E-mail de aprovação. Se ele não foi aprovado, nós vamos mandar outro e-mail, só que agora é um e-mail de reprovação. Posso tirar essa caixinha daqui, posso trazer esse time para cá e, independente dos dois, vai finalizar o processo. Olha que legal. Show de bola. Bom, o processo ficou um pouco mais simples, entretanto um pouco mais consistente. Depois que ele fez a prova, vamos colocar aqui para o pessoal corrigir a prova. Para corrigir a prova, seria interessante que no formulário tivesse alguma coisa relacionada a isso. Então, eu vou entrar aqui, vou pesquisar o formulário vestibular e vou criar um campo onde o corretor vai dizer se o aluno passou ou não. Só isso. Então, eu vou criar um campo aqui de múltipla escolha. Vai ter o nome aprovação. Vai ter uma fonte de dados que vou ter que criar essa fonte de dados. Por quê? Porque é uma fonte de dados onde terão os valores sim e não. Vamos adicionar aqui, né, uma fonte de dados nova. Opções de aprovação. Vou adicionar. Vou clicar em adicionar de novo para adicionar as opções. As opções vão ser sim e não. Ou poderia ser aprovado ou reprovado. Tem que pular uma linha, que é para ele entender que são duas opções. Vou clicar em adicionar, ele criou as opções aqui. Vou voltar no meu formulário e vou selecionar aqui a opção, era opção alguma coisa. Como eu criei depois, ele não apareceu aqui na fonte de dados. Eu precisei atualizar para ele aparecer aqui, ó. Então, cuidado com isso, é sempre bom que você crie a fonte de dados antes de você criar o campo. Então, múltipla seleção, vou colocar aqui
aprovação, a fonte de dados, ela é opção de aprovação. Vou colocar um novo agrupamento aqui agora que eu vou chamar de resultado. E é obrigatório, o cara tem que dizer qual é o resultado. Então adicionei aqui no meu formulário, está aqui a aprovação, ele vai dizer se foi aprovado ou rejeitado. Ou resultado do vestibular, qualquer coisa do tipo. Se eu quiser alterar o nome, basta dar 2 cliques aqui no componente que ele abre. Eu poderia colocar aqui, ó, resultado do vestibular. E atualizar. Vai aparecer para mim resultado do vestibular. Vou voltar no meu processo. Vou pedir agora para configurar a correção de provas. Vou pedir para exibir todas as informações do aluno, que é para o cara saber quem vai corrigir aqui, né? Qual é o curso que ele escolheu, quais foram as questões que ele marcou, e ele vai dizer se foi aprovado ou não. Se fosse uma automação mais avançada, nós conseguiríamos capturar automaticamente o que foi selecionado aqui e dizer automaticamente se ele foi aprovado ou não, sem ter que passar na mão de uma pessoa para dizer isso. Como a gente não consegue chegar nesse nível de automação, a gente vai fazer com que, pensando em um usuário realizando essa operação. Okay? Vou selecionar aqui o ator, dizendo que é requisitante, e vou salvar. Bom, agora vem uma configuração importante, que é a configuração de um teste. Um teste é o seguinte, eu vou executar essa atividade aqui para vocês terem uma noção de como o teste funciona. O cara vai fazer a prova dele, marcou as opções aqui, concluído, vai entrar em correção de provas. Quando entra em correção de provas, perceba que eu tenho possibilidades de colocar botões aqui embaixo. Só está aparecendo um botão para mim, porque na minha configuração eu especifiquei que essa era uma atividade do tipo de instrução. Mas a partir do momento que eu troco ela para tipo de aprovação, veja o que acontece com essa caixinha. Mudou o botão, apareceu um botão aprovar. O Orquestra ainda é um pouco mais flexível. Ele dá para você a possibilidade de você criar o botão ou a quantidade de botões que vocês quiserem. Basta vir aqui nessa configuração botões de ação. Perceba que ele tem 2 botões padrões e um já está marcado, que é concluído ou aprovado. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse botão e vou adicionar novos. Vou colocar aqui, por exemplo, que o cara foi aprovado. E vou colocar aqui que o cara não foi aprovado. Posso mudar as cores desses botões. Posso dizer que aprovado, por exemplo, é um verdinho e reprovado é um vermelho. Vou mudar a cor da fonte aqui para branco e vou salvar. Olha o que vai acontecer lá na nossa caixinha de teste de correção de prova. Apareceram 2 botões, aprovado e não aprovado. Por mais que o usuário responda aqui, dizendo qual é o resultado do vestibular, é necessário que a gente clique em botões para também ter essa ação. Esse daqui é importante para ter em registro nível de banco de dados, para ficar salvo no banco de dados, se foi aprovado ou não. E esse aqui para tomar as ações do teste. Então eu vou voltar aqui, vou continuar configurando aqui o formulário. Vou dizer que ele tem que informar qual foi a aprovação do candidato. E agora eu vou vir aqui no teste, pedir para configurar ele e vou fazer os vínculos de acordo com esses botões que eu acabei de criar. Como é que isso funciona? Aqui eu tenho aprovado, e aprovado pode vir para e-mail de aprovação ou para reprovação. Logicamente pensando, ele só deve vir para aprovação quando ele clicar no botão aprovado. E ele só deve mandar um e-mail de reprovação se ele clicar no botão não aprovado. E é isso que eu vou fazer agora. Tem aqui o texto não aprovação, é o texto, e-mail de aprovação, é o texto dessa caixinha aqui. Significa que é esse fluxo que ele está seguindo. Então eu vou clicar no botão condições. Ele vai abrir aqui para mim as opções de configuração. Eu vou vir aqui em último botão de ação clicado e vou selecionar
aprovado definido pelo usuário. Não marque esse daqui de cima, porque esse aprovado aqui é o que eu criei. Esse aqui de cima é aquele padrão lá, que eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Esse aqui é o botão padrão e esse aqui é o que eu criei. Por coincidência tem o mesmo nome. Para não confundir, eu vou colocar assim: candidato aprovado e candidato não aprovado. Assim a gente evita confusão. Vou voltar para a configuração do teste e agora eu vou marcar. Quando ele clicar no botão candidato aprovado, o salvar-se, ele vai para e-mail de aprovação. Quando eu clicar no botão candidato não aprovado, ele vai para o e-mail de reprovação. Salvei, nosso teste está configurado, lindo e maravilhoso. Basta agora a gente configurar os e-mails. O assunto desse e-mail aqui vai ser: parabéns, você passou no vestibular. Opa, esqueci de configurar o ator, que é sempre requisitante. Vou vir no outro e-mail. Como é uma reprovação, né, tem que ser um pouco mais formal. Resultado do vestibular. Prezado, nome completo. Infelizmente, você não foi aprovado. Teria aqui um texto um pouco mais elaborado. Vou selecionar aqui requisitante, salvar. E assim a gente termina a configuração do nosso processo. Vamos fazer um teste completo para a gente ver como ficou. Primeiro o usuário vai, se cadastra no site. Ele vai para a parte de inscrição. Agora o usuário vai selecionar qual curso que ele quer. E vai para a instituição, para a faculdade. A faculdade agora vai preparar a prova desse cara. Quando ela terminar de preparar, ela diz que terminou, clicando no botão concluir. O sistema automaticamente vai entrar na data de divulgação. Essa tela é uma simulação da data. O sistema iria dormir e automaticamente ele iria acordar no momento correto de mandar um e-mail, que é essa parte aqui, ó. Então, para a gente não esperar 5 dias, ele dá a possibilidade da gente clicar no botão concluído e seguir como se tivesse passado 5 dias. E aí foi mandado o e-mail, tá aqui, ó. Empresário das pais, hoje acontece sua prova de vestibular. Que está até errado, né? O texto era para dizer quando é só o local da prova. Mandou esse e-mail, aí ele dormiu novamente para aguardar a data da prova. Quando chegar na data da prova, ele vai mandar outro e-mail para o aluno. Tá aqui, ó. Sua prova é hoje. Chega aqui hoje. Acontece a sua prova. Hoje acontece a sua prova celular, acessa o link da prova. O aluno vai acessar o link, possivelmente vai ter acesso a esse formulário, vai fazer a prova. Respondeu as perguntas, clicou no botão concluído, volta para a faculdade fazer a correção da prova dele. Ele respondeu A e A. Então, resultado vestibular, vamos supor que o cara foi aprovado. Vou clicar no botão aprovado. Clicando no botão aprovado, pronto. Terminou o processo, não tem mais para onde ir, ó. Terminou o processo, possivelmente ele mandou um e-mail dos parabéns. Parabéns, você passou no vestibular. Agora vamos simular um novo teste como se ele não tivesse passado. Mais uma vez aqui, executar o processo do início. Aqui, x, enviar requisição. Okay. Eu vou dizer qual é o curso, ano, período e turno. Fazer a prova dele. Vou aguardar o primeiro envio de e-mail, segundo envio de e-mail e o dia da prova. Chegou o dia da prova, o cara respondendo tudo errado.
E na correção eu vou dizer agora que ele não foi aprovado. Possivelmente vai mandar um e-mail mais formalzinho pra gente. Vamos dar uma olhada aqui. Resultado vestibular. Infelizmente você não foi aprovado. Então veja que o teste está funcionando, o e-mail está funcionando, tudo automático. Beleza, galerinha? É isso. Acho que vai dar uma noção legal para vocês desenvolverem os projetos e trabalhos de vocês da disciplina. Ok? Até a próxima.